Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor em maio de 2012, assegura a qualquer cidadão o direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou de interesse coletivo. Ela é um importante instrumento de controle e fiscalização da atividade pública. E para falar mais sobre essa norma, que recebemos aqui no estúdio o Ronaldo Gatti de Albuquerque, professor do curso de Direito aqui da Unicinos, também com a gente Sandro Berg, diretor da Escola de Gestão do TCRS, e Luciana Kremer, professora do curso de Jornalismo aqui da Unicinos também. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo Sejam bem-vindos para essa conversa que a gente começa justamente, né, Rodrigo, tentando entender melhor a Lei de Acesso à Informação. Então, professor Ronaldo, explica para a gente o que ela estabelece e também o contexto que ela acaba surgindo aqui no nosso país. Bom, primeiro eu gostaria de dar um bom dia, né? E dizer que é uma grande alegria estar aqui, porque eu sou professor da casa, sou professor da Unicinos, de Direito Administrativo. Então, gostaria de desejar e mandar um forte abraço a todos os meus alunos, né? Primeiro ponto que eu acho relevante é justamente dar esta concepção acerca do contexto em que essa lei, que é a Lei 12.527 de 2011, ela é inserida no nosso ordenamento jurídico, no ordenamento jurídico nacional. E o primeiro aspecto que eu acho relevante é justamente entender que essa lei, ela, digamos assim, ela veio no bojo de uma onda legislativa que começou lá na Constituição de 1988. Que foi justamente a Constituição da República, em que nós antagonizamos aquele período precedente de ditadura, aquele período em que nós tínhamos uma outra visão de país e uma outra visão que não era, evidentemente, democrática. Então, a Constituição de 88 ela veio trazer esta nova concepção, a ideia de democracia. E dentro disto, um dos pilares fundamentais foi justamente a perspectiva de participação da população. Porque a noção de democracia, ela necessariamente está vinculada a esse contexto de maior participação, de maior colaboração do cidadão em relação à administração pública. E nisso vai vários fatores e outros vários segmentos que acabam sendo relevados em razão disso, dessa ideia de democracia. Como, por exemplo, até mesmo as noções de controle social da administração. Até então, porque justamente era uma administração mais voltada ao autoritarismo, nós tínhamos a inserção social muito reduzida, muito restrita. Então, a Constituição de 88 ela foi pródiga nesse sentido, ela trouxe várias inserções que viabilizaram a participação do cidadão até mesmo no controle da administração. Então, nós comentamos que este contexto histórico, que foi muito favorável a essas novas legislações que trouxeram a informação para a administração, ele é muito rico a partir justamente de 88, com essa visão antagônica do período precedente. E é interessante também dizer, né, que essa lei está em vigor já há 2 anos, né? Eu queria saber do Sandro, quais são os principais desafios para que ela funcione, então? Nós temos... Olá a todos, muito obrigado. É uma grande satisfação para mim, representando aqui o nosso Tribunal de Contas, poder participar dessa conversa tão interessante, tão rica com os colegas e levar também à sociedade, levar esse segmento que assiste o nosso programa, a importância do acesso à informação, a importância de identificar essa lei de acesso à informação num contexto de redemocratização, de reforço, de reassentamento dos valores democráticos, republicanos, enfim. E a lei tem justamente este propósito, o propósito de envolver a sociedade mais ativamente com a administração pública, com os negócios do Estado. E quais são os principais desafios, que é a tua pergunta, Rodrigo? O desafio maior está no campo, primeiro, da educação. Nós precisamos investir fortemente na formação de cidadãos desde os primeiros momentos da sua vida, da sua formação, em relação à matéria institucional, ao conteúdo das instituições, à participação, à curiosidade, ao envolvimento, aos valores de cidadania. Este é o primeiro grande desafio que cabe não somente aos órgãos de Estado, mas, sobretudo, às escolas, à escola, à família. Então, este é um grande desafio, que está fora do alcance da lei em sentido estrito. Do ponto de vista mais instrumental, um grande desafio para a efetivação da lei está na participação dos administradores públicos em disponibilizar nos seus portais as informações para acesso da sociedade. Então, a lei é muito forte nisso, ela é muito intensa em dizer parâmetros que a administração pública precisa levar a público essas informações, quais informações, que mecanismos são esses. E este é um desafio que o Tribunal de Contas e outros órgãos de controle encampam, não é? Porque é preciso que os órgãos de controle do Estado também incidam, né, sobre essa disseminação da cultura
do acesso à informação. Bom, a lei de acesso à informação, claro, para que ela faça sentido realmente, então é preciso que as pessoas participem, que elas se apropriem também dessas informações. Professora Luciana, por favor, que papel tem a mídia, os jornalistas também, para que isso se dê cada vez mais? Boa tarde a todos, Vanessa, Rodrigo, colegas, obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito legal de a gente poder falar da importância da lei para o trabalho jornalístico, né? Diria que hoje é fundamental, acho que, como o Sandro estava dizendo, existe essa perspectiva da administração, né? O administrador tem que atender a lei prioritariamente e a gente, jornalista, tem que conhecer a lei. Eu acho que esse é um desafio que, desde 2012, assim, eu particularmente, aqui na Unicinos a gente faz isso, né? Venho colocando para os alunos. Primeiro, conhecer a lei em matéria legislativa não é algo que esteja muito próximo aos jornalistas, né? Nós não temos esse conhecimento normalmente disseminado no currículo, mas além disso é usar ele na prática, né? Assim, que tipo de informação os portais têm que disponibilizar, como a gente pode fazer pedidos de informação, o jornalista pode fazer, qualquer cidadão também, porque isso não é prerrogativa do jornalista. Quer dizer, quais são esses caminhos e tornar isso algo efetivamente cultural, né? Então, na sala de aula, mas a gente nota que a falta de transparência, como ela né, vamos dizer assim, vinha sendo regra, né, o Estado patrimonialista, né, a gente sabe que sempre foi muito difícil para os legisladores, de uma certa forma, né, para o poder público, disponibilizar a informação sem ser solicitada, né? Então, essa é uma dificuldade que a gente vê nos próprios alunos. Mas, professora, como é que a gente vai usar? Como é que eu vou pedir a informação? Eles vão saber que sou eu, em cidades menores, aqui da região do Vale dos Sinos, né? E aí, se eles perguntarem por que eu quero saber, eu digo, bom, tu pode dizer que a lei te dá esse direito. Então, acho que começa, sim, na sala de aula, talvez na mais tenra idade, como o Sandro está dizendo, mas, de alguma forma, também agora, eu acho que isso passa a ser uma obrigatoriedade, né, dos currículos de jornalismo, pensar que essa ferramenta ela é fundamental, não só, né, claro, no nosso caso, para qualificar a investigação jornalística. Claro, tem isso que eu ia perguntar, professora. A senhora poderia citar para a gente exemplos de grandes reportagens que acabaram revelando corrupção a partir de informações obtidas aí pela Lei de Acesso à Informação? Olha, eu posso começar, inclusive, mostrando a primeira reportagem que a gente utiliza como um exemplo de reportagem com auxílio do computador, que foi feita no Brasil no início dos anos 2002, 2003, onde, no Rio de Janeiro, por exemplo, os companheiros, né, os jornalistas do Globo, solicitaram as informações sobre o patrimônio, sobre a receita patrimonial dos deputados. E naquela época, na verdade, não era disponível, como a gente tem hoje, né? Como sendo uma informação pública, de dado aberto, enfim. Então, o que se mostrou a partir daquele levantamento, né, é que havia discrepâncias e havia um aumento realmente de patrimônio que era justamente discrepante e que mostrava que, então, o legislativo poderia ser um caminho para o enriquecimento ilícito, né? E assim, hoje a gente vê muitas outras matérias, reportagens que mostram ou desvio de gastos, ou gastos inapropriados, né? Ou, enfim, desvio das diárias, usos que não são próprios para a função política. E muitas dessas informações vêm dos portais que estão atendendo, ou que devem atender a Lei de Acesso à Informação Pública. É importante a pessoa saber também, né, que tipo de informação ela pode pedir e quais são negadas pelos órgãos. Ronaldo, poderia dizer para a gente? Esse aspecto até eu queria ressaltar muito, né? Até em relação ao que a professora havia mencionado antes. Por exemplo, qualquer pessoa pode pedir a informação com base na Lei de Acesso à Informação. Então, não precisa nem ser um cidadão, e há uma diferença nisso, né? A pessoa e o cidadão. O cidadão é aquele que está no exercício dos direitos políticos, sobretudo votar e ser votado. Então, nem isso ele precisa estar. Qualquer pessoa, não precisa nem sequer estar no exercício dos direitos políticos, pode solicitar uma informação para a administração pública. E, evidentemente, que há uma diferença aqui na lei de acesso, propriamente dito, em relação aos portais. Os portais é justamente aquelas informações que já estão sendo disponibilizadas para o cidadão em geral, e aí, justamente, quando ele não fornece alguma informação importante, aí é que há a possibilidade, então, de buscar diretamente na própria administração pública. E ter esta informação de que não precisa ser um cidadão, e mais ainda, que pode pedir as informações de interesse pessoal, interesse geral e coletivo, mas não só essas, também informações coletivas de determinados grupos
ou ainda de interesse geral da administração, da sociedade como um todo, podem ser solicitadas diretamente pelas pessoas que estão com algum ponto, alguma questão consideradas relevantes. Mas eu também gostaria de ressaltar um outro aspecto, é que a administração agora, com esta lei, ela tem um prazo de 20 dias para fornecer a resposta. E possível prorrogação por mais 10 dias. Então, a lei fixou várias balizas que são extremamente relevantes, justamente para que ela não fique, digamos assim, mais uma das leis que acaba não tendo repercussão prática. Claro, a pessoa vai lá, solicita, acaba não obtendo a resposta, acaba até desistindo. Exatamente. Então, há um prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10, mediante justificativa. E a administração só pode negar as informações mediante justamente uma motivação. Ela tem que motivar e com base na lei de acesso à informação, que traz os casos de sigilo. Algumas hipóteses excepcionais, que poderia exemplificar aqui, alguma questão de risco à segurança nacional, alguma questão de risco à saúde. Então, questões específicas e pontuais enumeradas na lei é que podem ser objeto, portanto, de alguma informação que deixaria de ser fornecida pela administração. Tá certo. Esses aspectos acho relevante pontuar. Sandro, você está envolvido então, né, com a campanha Projeto Transparência, Faça essa ideia pegar. Qual o objetivo desse projeto? Isso, interessante. Falávamos antes da importância fundamental da cultura da transparência, ou seja, a sociedade precisa se apropriar dos valores da transparência que levam a uma ideia de cidadania mais efetiva. Essa campanha de transparência, ajude essa ideia a pegar, é de levar justamente a determinados segmentos da sociedade que são importantes. Por exemplo, nós temos duas ações importantes no tribunal nesse aspecto. Uma dirigida a gestores públicos. Então, o Tribunal de Contas está mapeando, neste momento, até o dia 15 de outubro, os portais dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. E aqueles que atenderem aos quesitos, a maior parte dos quesitos, ou uma boa parte dos quesitos que a lei sinaliza como fundamentais para uma boa transparência pública, o tribunal vai expedir um selo de excelência em transparência. E o município vai poder utilizar desse selo que vai ser, né, ser importante para sinalizar o quanto ele está aderindo a isso ou não. Então, nós estamos levando a efeito essa pesquisa no momento. O outro movimento importante de uma campanha de transparência que estamos fazendo é junto a estudantes do ensino médio. Então, existe disponível no portal do Tribunal de Contas para aqueles nossos interessados, podem acessar lá o edital que nós estamos mostrando os quesitos para fazer um concurso, né, sobre acesso à informação. Então, os estudantes podem fazer em grupo ou individualmente experiências de acesso à informação e podem relatar isso na forma escrita, vídeos, áudios, enfim, de forma criativa, e vão mandar lá para o tribunal e depois vai haver uma avaliação destas proposições, dessas obras, dessas produções, e nós vamos também premiar os melhores trabalhos. Então, esses são trabalhos desenvolvidos de forma específica para fomentar, né, a apropriação por parte da sociedade desses valores de acesso à informação, da importância, para que as pessoas possam exercitar isso, tanto o cidadão, na figura do estudante do ensino médio, nesse segundo caso, quanto o próprio administrador público. Como disse a Luciana, nós ainda temos uma carência muito grande por parte das administrações públicas de entender a importância política, a importância administrativa, a importância social e o valor que o próprio agente político pode ter em colocando a público a sua administração. Então, isso é uma questão cultural mesmo do próprio agente político. Bom, e nós estamos próximos aí das eleições, a gente quer que o cidadão ele realmente se aproprie, né, essa pessoa ela se aproprie das informações que estão nesses portais, e de que forma o senhor acredita que isso pode colaborar também aí no momento ali que esse cidadão ele vai escolher o seu candidato, né? Como é que ele pode buscar informações nesse sentido? As informações que a Lei de Acesso à Informação exige, né, e a Lei Complementar 131, que também exige que estejam disponíveis nos portais, são informações fundamentais para a tomada de decisão política do cidadão. Essas informações dizem respeito a programas, a projetos, a gastos, onde eu gasto na educação, onde eu gasto na saúde. Então, o cidadão tem que se apropriar dessa informação e ele tem que, de alguma forma, ser capaz também, por isso que eu falei da questão da educação como fundamental, ele tem que ser capaz de não só ter acesso aos dados, mas ele tem que ser capaz de compreender, traduzir aqueles dados em conhecimento a partir de um determinado conjunto de conceitos que ele tem previamente, por isso a importância da escola, por isso a importância de uma construção paulatina ao longo da vida da criança, até o adolescente, até o jovem, adulto, universitário, para que essas pessoas sejam capazes de compreender aquela informação. Não adianta ter acesso à informação se eu for incapaz de compreender. E quando eu consigo compreender, eu estou habilitado a uma ação política mais efetiva. Estou habilitado, na verdade, a agir. Então, eu posso eleger, eu posso não eleger, eu posso questionar sobre tudo, eu posso exigir, só
se eu tiver acesso à informação e se eu tiver os conhecimentos necessários para dar significado a essa informação. Então, esse é um trabalho muito grande que lá no Tribunal de Contas fazemos, de educar, nós temos programas de capacitação que se orientam desde as crianças de 6 a 8 anos, passando pelos jovens do ensino fundamental, passando para o ensino médio, passando para o ensino superior, campanhas, cursos, orientações, para que justamente se apropriem dessas informações e possam ser cidadãos mais efetivos. Isso vai ao encontro também do papel que a professora também tem na universidade, né, professora, de passar isso para os estudantes, para os comunicadores, se apropriarem cada vez mais dessa ferramenta e fazer com que ela seja mais acessível realmente para a população, né? Como é que a senhora vê isso, professora? Sim, e cobrar, né? Porque, assim, hoje o que a gente tem também, em função, eu acho que da cultura da transparência, esses dados estarem disponíveis, existem muitas organizações da sociedade civil também que estão se apropriando das bases de dados, do TRE, do IBGE, do próprio portal do governo federal, os observatórios sociais, e aí estão compilando e estão disponibilizando dados, né? Um deles é, por exemplo, a Transparência Brasil, onde a gente consegue ter, informações sobre o perfil de gasto de cada, parlamentar, por exemplo. A gente consegue saber quem foram os principais doadores da campanha deste parlamentar, né? E consegue ver qual foi o comportamento dele também durante todo o seu tempo de permanência no parlamento. Então, isso dá uma condição muito boa, em tese, para a gente poder decidir, né? Mas agora, não é, eu acho que também tem uma outra questão, acho que a sociedade civil está fazendo um trabalho interessante, e nós, os jornalistas, de cobrar quando a gente não recebe a informação. Porque é muito comum, e ainda é, infelizmente, muito comum, os poderes, e nós estamos falando dos três, inclusive o judiciário, né, de não repassar a informação solicitada. E aí, para quem que se apela, né? Os grandes jornais têm constituído, né, os seus escritórios jurídicos que fazem este papel. Agora, e os pequenos jornais, né? E o cidadão, enfim, qual é o caminho? Eu não sei se eu poderia complementar aqui. Por favor. Porque aqui é uma questão fundamental, né? Então, a lei de acesso à informação, então, o pedido de informação diretamente para a administração, quando não observado, quando não cumprido aquele prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10, então aí abre uma outra esfera, que é justamente da demanda judicial. Então, é possível que o cidadão vá lá e ingresse com uma ação judicial. Mas, evidentemente, que nós temos que pensar na realidade, a dificuldade das pessoas de fazerem isso. Então, não por outro motivo que nós temos ainda a possibilidade da própria Defensoria Pública, que é mediante uma instituição que não cobra para isso, né? Justamente em razão daquelas pessoas que não têm condições de pagar. Mas muito importante também complementar ali uma observação que a professora tinha feito, é no sentido de que esta informação solicitada é proibido exigir os motivos. É proibido que se exija qual é o motivo para que serve esta informação. Isso é uma garantia também trazida pela Lei de Acesso à Informação. Então, o cidadão pode solicitar, é claro, ele tem que se identificar, é necessária a identificação, mas não pode ser exigida as razões para a informação, o que será destinado a essa informação. Esse é outro aspecto importante e garantia. Além, a questão da gratuidade. Também é garantida pela Lei de Acesso à Informação a gratuidade. Não se cobra nenhum valor para que se obtenha a informação, salvo, evidentemente, aquelas questões de custas do material utilizado. Sim. Mas que mesmo quando se tratar de pessoa que tem uma carência econômica, é possível uma declaração em relação a essa carência econômica, que aí não é cobrado nem os valores do material. São outras informações também relevantes para o cidadão, né? Bom, o pessoal pode então ver no portal tce.rs.gov.br. É possível consultar então informações disponíveis sobre os órgãos que o tribunal fiscaliza no estado, ou ainda solicitar também dados que não estejam no site. Também pode acessar o portal acessainformação.gov.br e encaminhar o pedido. Tá certo. Então, bom, muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações e até a próxima. Obrigada.